manda muita coisa. Então o que acontece? O pessoal me manda muita fofoca. Muita história deles, eles me Só pra te mandam. avisar que tá gravando. Quando tu quiser fazer a abertura, pode dar. Então, Eu fechou. gostaria que tu fizesse aquele... Se tu não te importar, o pessoal não te conhece, te apresenta aí. Pega teu café que vai começar o podcast sem pauta e sem vergonha agora. Fofocando com o motor aqui. Fofocando com... Ah, não, agora é Agora café com fofoca, né? Aí está, bom dia pra sexta-feira. Douglas Gabriel, ex-motorista, o primeiro que não é na atualidade motorista de aplicativo que vem aqui no Moisés, ex-motorista de aplicativo, hoje influência digital, estourado aqui na região de Porto Alegre, só contando fofoca dos outros, né? Ou são histórias que tu viveu aquela ali? Dos outros, ainda não contei histórias minhas ainda, né? O pessoal muito me cobra isso daí, eu tenho que começar a catar. É que a minha vida foi muito parada, né? Era só trabalho, mas hoje em dia tem que começar a catar umas coisas. Mas praticamente todas as histórias são dos outros, né? O pessoal me manda muito. Te apresenta aí, Douglas, pra quem não te conhece. Pra quem não me conhece, sou o Douglas Medeiros, tá? O que acontece? Café com fofoca. Eu trago fofoca do cotidiano, tanto dos seguidores, quanto as que eu pego diretamente da internet. Exemplo, tá acontecendo uma situação e eu trago para meus seguidores para eles saberem das informações que estão acontecendo. E... cara, como é que vamos começar? Então deixa eu te perguntar, tu começou o teu conteúdo... Quando que tu começou a motorista... No quê? Tu não tem 30 anos, né? Não, eu tô com 27. 27 não, desculpa, 28. Guri novo, eu acho que é o mais novo que passou por aqui, inclusive. Talvez o Mujica seja mais novo que tu, não lembro a idade do Mujica. E como é que tu começou nos aplicativos? O que acontece? Eu acho que comecei com todo mundo. A culpa eu acho que foi do Marcelo também. Fora da curva? Um abraço, Marcelo. O que aconteceu? Eu era barbeiro, tá? Eu cortava cabelo aqui, no Jardim Aparecida, na Alvorada. Tu era ok. Aqui mesmo, onde eu moro. E daí eu fiquei por muito tempo cortando ali. Fiquei só com um rapaz aí, o Léo do Corte, que me disponibilizou a trabalhar com ele. Eu fiquei 4 anos com ele ali, né? Só que eu tinha tirado carteira tudo e eu tava sem carro. Eu tinha vendido minha moto. E eu tava naquela que eu precisava de um veículo. Eu tava com a minha esposa já. E daí entrou na minha cabeça, ver assim, se eu pegar o aplicativo, alugar o carro, e daí eu só fazia de manhã pra pagar o carro, né? Daí nisso eu conversei com o meu cunhado, que ele já fazia aplicativo de minha Sempre tem um cunhado na história aí que te indica pra pegar a indicação e te colocar no buraco, né? Exato. Ou não, né? Depende do caso dele, foi o contrário. Ele acabou me ajudando. Exatamente. Porque ele chegou pra mim e disse assim, vai que vai dar bom. Esse aqui é o Cocão, né? Esse aqui... É o Cocão. Então já eu tô fazendo minha rota na cabeça aqui. Tá, agora... No caso aqui, nós vamos pra lá em Viamão, exato. Eu quero voltar pela aquela... Como é que se esquece? C18 lá. Não, a... Vila... Nome de mulher? Pela Elza. Quero voltar pela Elza e depois eu faço o retorno aqui. Tá, tranquilo. Tá, beleza. Daí o que aconteceu? Daí meu cunhado veio e me apresentou o Marcelo Fora da Curva. Ele me mostrou, e na época o Marcelo tava naquele pique que ele saía 4 horas da manhã, cara, e ele fazia moeda muito bem. Só que naquela época tava realmente o aplicativo, ele tava pagando bem. Quando isso? Eu fiquei 1 ano e meio, eu saí esse ano do aplicativo, acho que eu saí no começo do ano. Antes do começo do ano, acho que em novembro, dezembro já tinha saído do aplicativo. Eu devolvi o carro, na verdade. Você tá falando de 2023? Eu acho que é. Vocês viram, pessoal? Todo mundo diz que naquela época ganhava dinheiro. Eu falo que ganhava dinheiro em 17. O Douglas tá falando que ganhava dinheiro em 23. Se ganha dinheiro sempre, na verdade. É que hoje o cara tem a mania de reclamar, porque não estamos vivendo o presente, então nós temos que reclamar. O passado sempre foi o melhor. Mas aí tá. Só um parênteses, começou 2023. Daí me mostrou os vídeos do Marcelo, daí comecei a catar. E daí aquele negócio que eu acho que todo mundo conhece algo novo, começa a procurar e pesquisar. Eu comecei a pesquisar tudo e vi que tipo assim, vale a pena. Peguei, aluguei o carro, aluguei numa locadora, que só me incomodei com a locadora, porque assim, olha, pelo amor de Deus. Locadora de verdade ou particular? Locadora de verdade. A locadora eu juro pra vocês, toda sexta o carro dava problema. Eu daí eu ficava sem o carro sexta, sábado e domingo. Eita. Sempre. Daí peguei o carro, tava tranquilo e comecei a fazer. Daí eu comecei a ver que tava dando um dinheiro. Esse tinha me cadastrado tudo e tava me dando dinheiro. E daí eu pensei assim, e se eu focar só nisso daqui? Daí entrei aquela ideia, vou trabalhar a hora que eu quero, né? Vou trabalhar menos, vou ficar mais livre. E comecei. E tu largou a barbearia? Larguei a barbearia, conversamos eu e meu amigo, saí numa boa. Comecei a fazer só aplicativo. Mas é aquele negócio que, tipo assim, no começo tudo é uma maravilha, né?
tudo é lindo, tudo é rosas, tudo é incrível. Exatamente, tu pega essas estradas de terra, come poeira e acha tudo maravilhoso. Não, mostra na internet, faz foto, postagem, olha aqui onde estou, não sei o que. Não, tá louco, tu para. Eu peguei, e uma coisa que eu digo, que eu vejo todo mundo falar, realmente a gente não pode estar num grupo de motorista. Grupo do WhatsApp de motorista é uma coisa que estraga a vida de todo mundo. Porque eu ficava, a gente parava 8 horas da manhã pra tomar café. Às vezes era 7h30, nós estávamos na padaria. Na hora do vucu. Entendeu? E daí, tipo assim, eu fiquei muito tempo nessa daí e comecei a ver que não tava me rendendo. Daí larguei o pessoal de mão, comecei a largar e comecei a trabalhar mesmo. Boa. Mas é aquele negócio que eu entrei na cabeça que, tipo assim, não era a hora que eu queria trabalhar. Exatamente, eu rodava bastante tempo. Eu geralmente saía às 6 ali, fazia parte da manhã, ia em casa, almoçava e depois fazia parte da tarde até umas 7, 8 horas ali. Isso ali era uma coisa que não tinha. E dali pra frente, pra mim ainda era uma maravilha, mas eu acho que começou eu comecei a ver muito conteúdo de muito motorista que, como é que eu vou dizer, que tudo era ruim, sabe? No caso eu. Não é bem assim. Não, cara, pode falar, tá tudo certo. Eu não digo nesse sentido aí que, tipo assim, eu peguei um pessoal, que eu não vou citar os nomes ali, que eram umas coisas meio xarope, daí, tipo, aquilo começa a entrar na tua cabeça, porque, tipo assim, às vezes o passageiro, ele nem fazia nada, mas eu já tava tão enojado que eu não queria... É que assim, tu sabe, né? 99% dos passageiros, tu esquece. Nunca mais eles vão aparecer na tua vida. Exatamente. Só que aquele 1%, cara, é que a gente conta história, né? E aquele ali que mina a nossa cabeça, né? Que estraga, às vezes, o nosso dia, né? Daí eu sei que do nada me deu um estralo e eu vi como eu comecei a acompanhar todos os motoristas, eu comecei a ver que, tipo assim, era um negócio que era legal. Eu já tinha interesse, sempre tive interesse de tentar entrar pro digital, né? Mas nunca tinha dado certo. Já tentei canal no YouTube, coisas assim, mas nunca tinha dado certo pra mim. Então daí do nada, um dia assim eu pensei, será que eu tento? Daí eu tinha conhecido o Rogério do Uber. Um abraço, e o que acontece? O Rogério, eu comecei a trocar uma ideia com ele e falou, tenta, vale a pena, não sei o quê. E comecei a tocar ali ficha. Daí os grupos começaram a me ajudar, todo mundo começou a compartilhar o meu conteúdo. Se for catar lá os meus primeiros 5 vídeos que eu tenho, eu acho, 4, 5 vídeos, foram eu como motorista ali no caso, fazendo tipo, um memezinho de motorista e de passageiro. Então eu fiz isso aí e os guris compartilharam muito no começo, aí me ajudaram bastante. Só que daí... Quer citar os guris que te ajudaram? O Rogério do Uber. O Rogério do Uber me ajudou. O Giovanni, o Uber 051. Sim. O Léo compartilhou pra mim também. O Rômulo também, o Uber dos Guri, compartilhou. O Noturno chegou a compartilhar, mas o Noturno é uma dica pra todo mundo. Vai pedir pro Noturno compartilhar, ele só vai compartilhar o que ele gosta. se ele não gosta, ele vai, né? Já sabe. Um abraço, Diego. Todo mundo sabe que tu é mal-humorado assim como eu, tá tudo certo. Então o pessoal foi ajudando. E aí comecei a conhecer o restante ali, conheci o Alan, conheci todo mundo depois, né? E daí, só que era um negócio que, tipo assim, na minha cabeça ainda tava, que não era aquilo, sabe? Cara, eu te acompanho faz pouco tempo. Eu te falei antes ali, desde a metade do ano passado, quando criou a primeira versão a segunda, na verdade, edição dos guris ali e tal. Então, ali tu já tava fazendo fofoca valendo? Não, ali eu recente tinha feito... motorista, mas tu já fazia fofoca. Não, ali eu tinha criado, o nome do meu perfil era Rotina de Uber. Isso eu não conhecia. Que daí eu quando eu te conheci, tu já era fofocando no Uber. Que daí agora virou café com fofoca. Isso. Né? Que daí o que acontece, eu tinha botado a rotina de Uber, mas daí foi aquele negócio, pensei assim, mas eu não posto a minha rotina. Então, tipo assim, não é o vídeo que nem o pessoal faz da rotina, gravando, levantando, tomando café, entrando no carro, saindo. Era pra ter feito a rótula ali, né? Tá, eu faço um retorno lá na frente. Agora não, é nessa daqui mesmo. Porque daí a gente vai pegar a esquerda pra sair lá na frente e ir na Vila Elsa. Não, cara, essa aqui que eu tinha que ir pra trás à direita ali, ó. Tá, mas vamos lá, não dá nada, tá tudo certo. Daí, eu sei que comecei nessa daí e fiquei pensando que, tipo, não era o que tava me agradando ainda. Daí foi que um dia eu peguei e... Daí investi no TikTok, entrei no TikTok também, né? Só que daí fiquei pensando assim, tá faltando alguma coisa. E um dia eu tô lá vendo os vídeos do Rogério e vi um vídeo antigo dele que ele falou alguma coisa que a passageira tinha dito pra ele no carro. Tu te esperou. E daí eu peguei e... sabe quando dá um estalo? Porque um dia depois eu peguei e fui fazer uma corrida na Alvorada na Piratini, nunca vou me esquecer, porque eu disse até o nome da pessoa, né? Eu peguei a moça, ela tava grávida. Tome cuidado pra não identificar os passageiros. Um dia tu pode ser processado por isso. Juro. Eu peguei a moça grávida e daí peguei ela na residência, o marido dela me pagou ali. E o endereço era aqui pra Viamão. Só que daí
eu saí 4 quadras pra frente, ela pediu pra me largar lá numa casa que tinha um outro endereço ali. E segui a rota pra ela. Ela desceu do carro, falei, tá tranquilo, já recebi, né? Ela desceu do carro e beijou o outro rapaz. Aconteceu já, fez uma história parecida com... E daí, contou? Daí eu contei da moça grávida, expliquei a situação. E cara, no Instagram ele não bombou, mas no TikTok ele deu estouro. E daí eu só não tinha entendido por que não tinha bombado no Instagram. Aí eu fui ver que tem aquele limite de minutos. Não posso botar um vídeo de 3 minutos. Sim. É o limite até 2,58, 2,57. Porque senão ele não entrega. E daí eu fui por muito tempo, daí comecei a focar no TikTok. E não tinha focado no Instagram até então. Daí eu comecei a fazer isso daí, comecei a trazer. Depois eu vou te contar uma história parecida com a tua, se quiser fazer a tua versão pra fazer um reel. Também fazemos. Tu adapta, depois eu te conto em off. Daí quando veio eu peguei e comecei a trazer. Comecei a trazer tudo que acontecia dentro do carro, com os passageiros, comecei a trazer. E daí eu pensei assim, mas não tem como ser rotina de Uber, não posso continuar com isso, porque eu não tô fazendo nada de rotina. Eu estou, né, falando dos outros. Furo fofoca. Daí fiz uma enquete lá. Se eu trocar desse aqui e botar focando com motora. Todo mundo começou a votar. Daí eu tá aí. E daí quando vê, eu postei um vídeo que eu tinha feito, ele tinha 1 minuto e 57, ele deu estouro no Instagram. Tá, que foi do achou, quebrou o algoritmo. Exatamente. Foi do velho que tinha pegado a moça do job. O velhinho tava de bengala. Ali em Canoas eu levei ele. Conta essa história. Eu também gostaria que tu contasse essas histórias. Aquelas que tu achar mais relevante e engraçada ou aquelas que bombaram mais. Eu peguei o velhinho. Presta atenção, gurizada. Depois sigam lá. É café, fofoca, oficial, é isso? Ponto oficial, exatamente. É difícil a roupa dele, ele vai aprender ainda. Pode já estar ganhando dinheiro na internet, isso que vale. Conta tuas historinhas aí, Douglas. Daí fui em Canoas buscar o passageiro, tô ali, e peguei um senhor no condomínio. O senhor vinha vindo com 2 muletas na capa da gaita, assim, ó, ele vinha vindo. Eu pensei que eu ia levar ele num posto, num médico, alguma coisa. De repente, ele entrou dentro do carro, e ali em Canoas, quem vai sabe que tem a volta que as gurias ficam na esquina ali, né? Nas esquinas ali. As gurias que são do job. Daí quando vê, entramos ali, ele baixou o vidro de trás e subiu pra menina. Ele queria que ela viesse pra dentro do teu carro. Exato. Daí ele não tinha problema, falei que não tinha problema, que ia levar ele pro coisa. Ele entrou dentro do carro, levei ele até o destino dele, que ele voltou pra dentro do condomínio lá. O condomínio não era motel? Não, levei ele pra dentro do condomínio. Tu pegou ele em casa, ele foi lá, buscou a guria. Exatamente. E ele voltou pra casa. Tá. E daí ainda deu a confusão, porque ele achou que ele tinha esquecido uma sacolinha de remédios no meu carro e não foi. Sei que daí eu tinha feito isso daí, e quando veio ele deu estouro. E daí em diante eu comecei a me ligar aqui o tempo do Instagram e comecei a fazer. E comecei a trazer a fofoca dos passageiros, e começou a subir muito rápido o Instagram. E daí eu pensei assim, meu Deus, na verdade eu nunca pensei que ia crescer na proporção tão rápida quanto foi, né? 1 minuto e 57? 1 minuto e 57. Tá, te busquei com o diz o Rogério. Daí todos os meus vídeos depois, até hoje, eles têm no Instagram, eles são até 2 minutos e 57. Quanto menos tempo, melhor que o Instagram entrega melhor, né? Sim. Se não, eu faço 2 partes, não tem o que fazer. Mas daí o que aconteceu? Daí comecei com isso daí. E comecei, tipo, pra mim tava muito bom, tava gostando tudo. E só que eu tava com uma meta na minha cabeça, que daí logo em seguida começou a dar as coisas. A gente descobriu que a minha esposa tava grávida. Você tem um filho novinho, né? Eu tenho, ele tá com uns 6 meses agora. Eu vi uma coisa na internet ali, nasceu ano passado, né? Nasceu em dia 2 de setembro. Você tá com 6 meses, com certeza. O amendoim, todo mundo conhece ele na internet como amendoim. Tu tem os destaques lá, né? Daí quando veio, eu botei na minha cabeça que antes dele nascer, eu tinha que dar um jeito na vida, né? Tinha que arrumar as coisas, tinha que começar a ganhar um dinheiro com a internet. Porque eu sou muito, querendo ou não, ele e minha esposa pra mim, entendeu? Eu sou muito família disso daí. E eu sempre tive na cabeça que, tipo, eu tenho que parar, eu tenho que viver aquele momento ali, né? Pessoal, não é a câmera, viu? Ele tá muito mais gordo do que eu imaginava, pelo menos. Não é a câmera, não, viu? Você já sabe que eu sou gordo mesmo. Agora o Douglas, na internet dele, ele parece magro. A gente arruma ali, né? Não, é que a gente fica muito em casa, eu como muito. E daí, tu te ajeitou pra teu filho nascer? Me ajeitei, e quando chegou ele nasceu com 41 dias, né? Quando 41 semanas. 41 semanas, desculpa. Tá? Agora eu viajei, né? 41 semanas. Daí quando nós fomos pro hospital, se eu não me engano, eu já tava com 70 mil seguidores. E daí eu tinha recebido várias propostas de várias coisas, daí ali em diante eu comecei a ganhar dinheiro. Com 70 mil seguidores foi quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet. Comecei a fazer divulgação, comecei a fazer parceria. E o TikTok também, eu vou dizer, pra mim hoje em dia é uma fonte de renda assim, que não tem como explicar.
Ali pra mim é muito bom. Com monetização ou com parceria? No TikTok é as visualizações, né? No Instagram é parceria, Quanto que paga? É que o TikTok ele paga no dólar, né? Sim. Então, tipo assim, que nem agora vamos botar mês passado, um vídeo meu deu 2 milhões de visualizações, ele me deu 200 e poucos dólares, deu 1.000 e alguma coisa. Um vídeo? Um vídeo. Eu tô rateando no TikTok. Porque, que nem eu digo, mas daí ele deu, que nem a gente diz, ele deu 2 milhões de visualizações. É a mesma coisa, é $1 por vídeo, é $1 por 1.000. É que é o YouTube paga. O YouTube? O TikTok ainda vou dizer Só que... Só que eu não tenho 2 milhões, eu tenho 2... Olha, se eu tenho 2.000, eu paro e faço um churrasco pra agradecer. Daí, tipo, é que nem eu digo, ali no TikTok, claro, tem muito vídeo meu que dá 3, 6 mil, 3 mil, 2 mil. Só que é aquele negócio de largar em consistência, né? Eu largo bastante vídeo, eu tento sempre trazer 3 vídeos por dia no TikTok. Porque querendo ou não, é o que vai dar a fonte de renda. E o Kawaii também, o Kawaii é outra fonte de renda aqui. O Kawaii não tô ligado, não tô te seguindo lá. O Kawaii aliás, também. Nem tem Kawaii. O Kawaii ele paga bem ali, só que o Kawaii ele paga $5 por vídeo, né? São 30 vídeos no dia, pode ser postado um vídeo no dia, mas querendo ou não, é mais uma fonte de renda que entra. E daí foi que eu comecei e começou a dar certo. E quantos seguidores você tá no Kawaii? O Kawaii é pouca coisa, não bateu 10 mil seguidores ainda. E o TikTok? O TikTok eu tenho 35 mil, acho. E o maior então é o Instagram? É o Instagram. Tá com 149, quase 150 mil. E o Instagram é da parceria, né? O Instagram da parceria, ele me dá muita oportunidade, né? O Instagram ele consegue levar a gente, eu acho que é onde a gente mais tem reconhecimento hoje em dia, né? Sem dúvida, o Instagram ele serve como a principal plataforma de divulgação de qualquer marca ou comércio, né? Exatamente. Então, se estiver engajado com isso aí, tu vai estar engajado com todo mundo. E sei que daí ali no hospital comecemos isso aí, e daí eu tava alugando o carro ainda, né, na época. Tava com Argo, daí já tava alugando particular. E daí eu já tava naquele negócio que, tipo, eu já tava nojado já. De estar vivendo aquele negócio com os passageiros, porque dentro do meu carro, quando eu fazia aplicativo, literalmente, as 2 primeiras semanas pra mim foi horrível, né? Porque eles vomitaram no meu veículo, eu fui levar uma moça no Sarandi, ela tava com a menininha no colo, a menininha no colo dela, defecou no colo dela e pegou nos meus bancos. Aqui tu pode falar que ela pode falar que ela cagou. Cagar? Então tá bom, é que o Instagram já me tranca, né? Eu nunca vi isso aí. A guria cagou no meu carro, a mãe dela sem vergonha, ela não pagou nada. Ela entrou pra dentro de casa, não me atendeu mais quando eu voltei, porque eu não tinha visto a situação, achei que ela tinha entrado com pé sujo de cocô, né? E não, ela tinha cagado mesmo no meu banco. Meu Deus. Daí ela defecou uma vez no meu carro, vomitaram 2 vezes nele, e dali em diante foi quando, tipo, depois começou a me dar nojo, porque, tipo, o passageiro ele não tem a noção, né? Dava nojo, mas cada historinha dessa era um vídeo. Exatamente. Mas é que nem que o passageiro, eu acho que ele não tem a noção das coisas, e não é que ele se faz, ele não tem a noção, devido que nem esse dia eu comentei um vídeo teu ali do... Não me lembro quem é que tu tava entrevistando ali no podcast. Eu comentei que às vezes a culpa também não é do passageiro, é do motorista que tá educando eles mal. Sim, cara. É que nem, é um fato. Sim. A moça tá com uma criança pequena no carro, ela abriu a porta, ela olhava pra criança e dizia assim, ó, sobe. E colocar os pezinhos em cima do banco. Ela vai botar os pezinhos em cima do banco porque ela tá entendendo que é pra ela subir. Ele não vai pegar a criança, botar em cima do banco, poucos fazem isso. Então, tipo, tudo isso foi me anojando. Quantas vezes molharam meu carro, eu tive que parar, daí tu vai parar pra secar no dia. Era horrível. E daí foi quando começou a internet dar certo, eu comecei a ver assim, eu já posso parar. Só que eu ainda tava alugando o carro. Daí era 600 por semana, eu não tava pagando 2,5 no mês, e tava tirando meu bolso, e daí eu vi assim, não, chegou um momento que eu vou parar de alugar o carro, esse dinheiro que eu tenho eu guardo pra mim, né? E daí tá tranquilo. E daí foi quando eu pensei assim, eu não posso ficar ainda focando com motora porque eu não sou mais motorista. Sim, ele trocou o nome. E daí surgiu o Café com Fofoca. Foi daí quando eu percebi que, tipo assim, eu tô meio que livre. E desde o começo eu sempre tive aquele pensamento assim, quando eu comecei a fazer os vídeos, que eu ainda fazia os vídeos sobre motorista ali, os 5 vídeos, eu percebi que, tipo, muito motorista cai em cima. Os caras, claro, cada um tem sua opinião, mas às vezes é até falta de respeito, porque tu tá expressando a opinião, a pessoa, ela quer enfiar na tua cabeça que é aquilo dali. E eles são desrespeitosos muitas vezes. E eu sempre tive na cabeça que eu não podia ficar com aquele público ali, porque senão eu ia ficar trancado naquilo dali. Eu não peguei da Vila Elza, agora que eu me dei conta, né? Ratei, tá tudo bem. Voltei ao contrário, tudo certo. Tudo certo. Daí eu fiquei trancado, eu pensei, vou ficar trancado. Então tu tava sendo julgado por motoristas e não por passageiros. Exatamente. Comigo acontece o contrário, porque quando eu falo um vídeo gritando, xingando passageiros, normalmente os meus seguidores motoristas me apoiam.
ou são só no nosso, não sei o quê. E quem me xinga são passageiros. Tu contigo ao contrário. Foi ao contrário. Daí quando... Tu que tá certo, cara. Tu atingiu o público de lá. Daí eu comecei a notar que, tipo assim, era um negócio que eu precisava ter um público de fora pra depois, amanhã depois eu quero fazer outra coisa, eu tenho um público daquilo dali. Eu quero, eu vou... Que nem esse dia eu tinha fechado com o pessoal de PTV, por exemplo. É um público que eu consigo atingir pra fazer aquilo dali, então, tipo, eu sempre quis trazer um público de fora, não um público sentado pro motorista. Não quis ficar preso nisso dali, né? Com certeza. Porque, que nem eu digo, hoje em dia, eu vi o Noturno até comentou ali que ele tá na opção de voltar pros calçados, né? Achei muito bacana dele ali, que ele quer voltar pra esse ramo. Só que nem eu digo... Ele já falou isso na internet? Que aqui ele disse que ia voltar, eu não lembro se ele falou que era pros calçados. Pra mim ele falou em off, com certeza. Tá, mas aí... Tá, daí quando vê... Só que é uma coisa que nem eu digo, hoje em dia, querendo ou não, vamos falar a palavra que tu não gosta, ele era influencer, né? Ele é influencer. A gente não adianta. Mas ele, querendo ou não, ele é influencer. Então, tipo assim, ele levou todo esse tempo pra conquistar, tudo que ele conquistou agora, daí se ele sair daqui e ele for fazer, exemplo, trabalhar em qualquer outro ramo, o pessoal já vai dar uma decaída. Vai perder, com certeza. Porque daí não vai mais estar naquele negócio de motorista. Então, tipo assim, o pessoal já não vai mais querer acompanhar. Eu vi essa situação acontecer com o Thiago, né? Thiago? Thiago. Como é o sobrenome dele, que ele é motorista também. Daqui de Porto Alegre? Não sei quem é. Esqueci o nome dele, depois, enfim, se eu lembrar, eu já toco aqui. Ele fazia conteúdo só sobre isso dali, ele saiu e começou a fazer conteúdo sobre futebol e acabou que não deu certo. O Portela? Isso, o Portela. E acabou que não deu certo, por quê? Porque o público dele tava direcionado a tudo dali, né? Quando tu fideliza um público legal e tal, que tem um nicho fechado... Exato. Cara, não pensa que eles vão atrás de ti porque eles concordam contigo. Não eu tenho a mesma percepção. Eu tenho ali meus seguidores, eu tenho uma turma que me acompanha todo dia, mas daqui a pouco se eu começar a falar sobre... sei lá, sobre novela, esses caras vão me abandonar. Tem isso. Então... Talvez eu vier falar sobre fofoca, porque eu não tenho o teu talento de fazer essa conta, porque cara, é muito bom. O cara faz cara desenvolve, o cara se envolve. Isso aqui, ó, se envolve, não sei o que, ele... Por isso que eu te perguntei, parece que tu viveu todas as histórias que tu conta gente, ali, é isso que todo mundo me elogia nesse sentido. É que, na verdade, é uma coisa que, se tu pegar todo mundo que me conhece, todo mundo sempre diz que eu sou muito fofoqueiro. Isso é um fato. Eu não posso ver coisa nenhuma que eu saia contando pra todo mundo. É um negócio que é de mim, sempre foi, de tipo, estar com o pessoal e falar dos outros. Mas, toda vez que eu conto algo, toda vez que eu ouço também, eu sempre imagino toda aquela situação. Então, quando eu conto, é como se eu estivesse realmente ali, tivesse vivido aquilo dali. Então, acho que é isso que atrai muito o público, né? Porque eu consigo pegar eles, que eles me tornam seguidores, né? Só mostrar essa vista que eu adoro. Cada vez que eu venho a morada aqui, eu acho muito legal. Parei, vira aqui. Aqui, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Essa aqui é a rua Oscar Chique, a direita é o cemitério, né? Ali embaixo. Isso, exato. E aqui tem uma lomba, e lá tem toda uma planície, uma várzea, a várzea do Gravataí, na verdade, né? E lá no fundo tem uma serrinha, que deve ser já Gravataí, provavelmente, ou Taquara, sei lá. E eu acho muito legal essa vista aqui de Alvorada, aqui na GPA. Tá. E quando que tu começou a receber histórias do teu público para tu começar a compartilhar? Ou não recebe, ou recebe muito? Enfim. Não, recebo muito. Muita gente me manda, tanto no TikTok quanto no Instagram, eles me mandam muita história. Porque daí o que aconteceu? Quando eu comecei a notar que eu queria sair do aplicativo, eu tinha que conseguir manter as minhas fofocas. Então eu comecei a falar pro pessoal que podia mandar as histórias, né, tanto por áudio, eu prefiro que mande ainda por áudio. Sim. Porque daí eu consigo sentir aquilo, não só ler, né? Então daí o pessoal me manda muita coisa, então eu separo as melhores. Claro, é que o pessoal às vezes me manda uma coisa, exemplo, o meu marido me traiu com a minha cunhada e eu mandei ele embora de casa. O que mais tem é história de traição nas tuas conversas. Exato, é o que mais tem, não adianta. Só que daí a pessoa às vezes me manda esse negócio curtinho, não tem como contar. Ela precisa me mandar tem que dar detalhes, né? Começo, meio e fim, senão não tem como dar detalhes. Quando eu tava vendo, agora tava te stalkeando antes de vir pra cá pra me alimentar de alguma informação. O cara tava no sítio, daí pegou o cunhado, daí pegou o padrasto, daí pegou a filha mais nova, e daí foi, não sei o quê. Isso aí o pessoal te manda aqui. Isso aí o pessoal me manda. Que legal, cara, esse é um engajamento bacana, né, cara? Não, é demais, é bom demais. E daí eu comecei a notar também que, tipo, eu precisava não só ter isso, tipo, eu vou contar a história deles, eu preciso trazer coisas a mais, entendeu? Porque querendo ou não, o meu café com fofoca, ele traz fofoca. Então, daí eu era muito fechado, se achava, eu tenho que contar só o que o seguidor me manda, ou eu tenho que contar só o que eu vejo de um passageiro, coisa assim. Eu comecei a lembrar que tudo é fofoca hoje em dia, gente. Tudo que é história, tudo que é coisa.
eu tento trazer pro momento pessoal. Exemplo, o Big Brother tá acontecendo. Tu tá falando sobre o Big Brother, eu não tô falando tanto, mas tô pegando as coisas mais, né? Tu mais sabe que o Nego Di, quando ele deu um boom na internet, foi justamente no Big... Não no que ele participou. Sim, antes ainda. Falando ali sobre as coisas. Ele ficou grandão como influencer digital fazendo fofoca do Big Brother. Exatamente. Porque o cara é muito engraçado, tem um talentão dele lá e tal. E tem outras coisas aí que o pessoal sabe que eu não preciso citar aqui, não. né? Mas como comediante humorista ele é muito bom. Não, E ele começou assim, começou fazendo coisas do Big Brother. E tu tá falando sobre o Big Brother? Eu queria ter pegado desde o começo, pra desde o começo ter feito isso daí. A minha visão tava pequena e não quis fazer isso daí. O que tu acha da Milena? Eu acho que ela começou o jogo muito bem. Ela tava bem, só que ela começou a achar que ela é demais, né? Tá demais, ela acha que ela é mais que todo mundo. É que nem eu digo ali, a situação que ela peidou na cara do Jonas ali pra mim, aquilo ali foi um desrespeito. Ali claro, é desrespeito. Com certeza. É falta de respeito com todo mundo. Por exemplo, e outra, pegar bebida da festa e jogar fora. É que nem eu digo, ela tá ali, ela tem que entender. E lá sujar a roupa dos outros. Poxa, não tem cabimento. Ela teria que estar aproveitando aquilo dali. Entendeu? Exemplo, a Ana Paula, ela tem os embates dela, mas ela aproveita. Ela come, ela bebe, ela aproveita uma festa. A Ana Paula é perfeita. Não tem aquela como jogadora de Big Brother. Aquela dali não tem igual. Como jogadora, não conheço a Ana Paula pessoa. Não, pessoalmente também não. Não sei nada da vida dela, nem muito das pautas sociais dela. Sim, eu vejo Big Brother todos os dias, pessoal. Não falo sobre isso porque eu tenho vergonha. Mas a Ana Paula como jogadora de Big Brother... Mas eu tô com fofoqueiro aqui, então eu tô sentindo a vontade. A Ana Paula como jogadora de BBB, ela é perfeita. Assim como o Alberto também é perfeito. Só exatamente. Que eu acho que eles estão no lado do mal, negro da força, né? Tipo, quando bater paredão já era. Na verdade, o Alberto e a Ana Paula estão que nem quando era o Alberto e o Alemão na temporada deles. Mas quando o Alberto bater, saiu o Alberto. Não, isso aí não tem. Isso aí é e eu tô com medo que essa Milena ganha, cara. Eu acho que não ganha. Não ganha porque hoje saiu, ainda não consegui postar lá pro pessoal, né? Mas hoje saiu que ela tá perdendo seguidores e a irmã dela tá comprando seguidores, né? Quando tu entra no perfil dela ali, os seguidores são todos comprados. Daí fudeu, né? Daí acabou o engajamento dela, vai cair lá embaixo, ela vai perder total. É que o pessoal não pensa, eles acham que isso aí ajuda. Isso é ignorância pra quem tá querendo começar nas redes sociais. A pior coisa que tem que fazer é comprar seguidores. Não, exatamente. Porque na mesma hora o teu engajamento para, o algoritmo não entrega mais pra ninguém. Não entrega. E se tu não for comprando sempre, não vai acontecer nada na tua vida. Nada, literalmente nada. E o anunciante que vai te contratar, ele vê rapidinho se tu tem ou não comprado. Não tem como enganar o anunciante. Não tem como, porque tu pode enganar o público em geral, mas o anunciante, aquele cara que vai te contratar por número de seguidores, por número de engajamento, eu vou ver na hora que teu perfil é fake. Fake não, quer comprar. A partir do momento que tu entrou e clicou em seguidores, os primeiros que aparecem são os árabes, não adianta. Isso ali é um fato que não tem como. Viu? E daí eu comecei a trazer esses outros quadros, entendeu? Eu trago hoje em dia... Tu faz react também, né? Entendeu? Eu faço react hoje em dia. E eu trago, eu começo falando alguma coisa, já trago o vídeo de alguma notícia que aconteceu e depois eu comento, peço a opinião do pessoal sempre também. Então, tipo, tudo eu comecei a trazer porque eu não posso ficar preso em uma coisa só. Porque a partir do momento, certeza. Se eu ficar preso, tu não pode depender que os teus seguidores todos os dias vão te mandar 3 vídeos para que tu vá lá e produza e estoure a boca do balão. Exatamente. Perfeito, Douglas. E uma coisa que, tipo, pra mim encaixou muito a questão da fofoca, porque isso é o que eu sou. Eu nunca precisei... Fofoqueiro? Exatamente. Nunca precisei, tipo, eu preciso ser um personagem na internet. Eu nunca precisei disso, porque a partir do momento que eu tentar ser um personagem na internet, eu vou ter que mandar esse personagem pro resto da vida. Sim, com certeza. Então, tipo, pra mim nunca foi. Não dá pra relaxar, vai ser sempre o fofoqueiro. Exatamente. Então, eu sou isso daqui, não tem. Isso pra mim é excelente. Então, tome cuidado com conversa que tu tem com o Douglas. Se falar coisa que não deve, o Douglas vai passar adiante, sem dúvida nenhuma. Não, mas tem muita coisa que eu sei de muita gente que eu não posso falar. Às vezes, eu me seguro e eu quero contar e eu não posso. Olha, gente, tem umas coisas que... Tá aí o Rio de Milhão, Entendeu? Aliás, o Rio de Milhão já tem alguns, na verdade. Eu tenho no Instagram, eu acho que eu tenho um de 3 milhões, um de 2, eu acho que eu tenho uns 4 de 1 milhão. Você não tem noção como tá pesado as costas do Moisés hoje. Hoje o negócio tá pesado aqui na Alvorada. Não, eu tô... e graças a Deus tá indo. É uma coisa que quando a gente vê, a gente fica feliz porque a gente sente que a gente tá fazendo a coisa certa, né? E tu não te vê mais na pista nem pra fazer conteúdo? Não me vejo mais pra nem fazer conteúdo. Não. Acho que hoje em dia... Como inspiração? Acho que hoje em dia não. Mas daqui a pouco tu consegue uma parceria com uma locadora que te larga um carro pra tu trabalhar. Também se me largar um carro pra trabalhar... Não, pra trabalhar não, né, Jesus? Não, mas daí... Fazer fofoca, se me largar pra trabalhar... Pra trabalhar, né, cara? Querendo ou não é. Vamos combinar que esse é o teu trabalho, né, cara? Porque...
Hoje em dia eu acho que é muito estressante Antes de chegar em Porto Alegre, fazer o retorno, porque eu quero Alvorada hoje. Agora eu vou até o final. É muito estressante a questão do aplicativo. Não adianta. É uma coisa que veio na minha cabeça. E a tua esposa trabalha? A minha esposa não, hoje não. Ela trabalhava numa empresa, aconteceu uma situação, teve que botar na justiça, toda uma situação. Ela trabalhava aqui na Alvorada, daí agora, graças a Deus, ela também não precisa trabalhar. Então deve ser tua mão, braço direito na produção. Direto. Sabe, tudo eu peço opinião pra ela. E ela me incentivou muito no começo, né? Eu acho que se não tivesse ela, sempre me apoiando. Não teria o amendoim, não teria tudo. E uma coisa... É o amendoim? O amendoim é Jorge o nome dele. Jorge da borracharia? Exatamente. Já fazemos um vínculo aí, ó. E por sinal, não, achei que fosse uma borracharia. Eu vi as cadeiras pretas. Mania lancheria. Eu vi as cadeiras pretas lá e pensei, já estamos na frente de uma borracharia, já vou fazer propaganda pros guri. E uma coisa que eu levei, que antes eu achava que não era, tipo, não valia a pena trazer, é a questão de, tipo assim, o meu pessoal. Eu acho que hoje em dia, pra gente que é influenciador, o pessoal ajuda muito. Porque hoje em dia eu acordo, dou um bom dia, o pessoal me dá bom dia, mas a primeira coisa que eles acordam é onde é que tá o amendoim e a minha esposa. Eles querem saber. Eles gostam, o meu público, eles gostam de saber não só das fofocas, mas também da minha vida pessoal. Dá oi pros guris do Instagram aqui, que agora eu tô fazendo. Do Instagram. Abri um story aqui agora enquanto a gente tá gravando o podcast Sem Pauta e Sem Vergonha, aqui pelas ruas do Alvoroço. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, se a RBS me vê agora aqui, eu tô fudido, né? O cara que apareceu no Diário Gaúcho outro dia, dirigindo, gravando story no meio do trânsito, com um fofoqueiro. Contando fofocas pelas ruas de Alvorada. De plantão, vou deixar Tá, vocês vão acompanhar o story lá também. Eu não consigo falar pros dois ao mesmo tempo. Vou deixar aqui o link do Douglas, pra quem não... Se é que alguém não conhece ainda, e sigam lá o cara nas redes sociais, que o cara é fofoqueiro pra caralho. Agora tu precisa colocar coloca o teu arroba enquanto tu fala aqui, aí. Tu sabe fazer isso melhor do que eu. E enfim, daí continua a tua história. Eu fiquei trancado atrás do Souza aqui. Tem que me lembrar agora. Esposa, amendoinzinho, teus seguidores, postou? Ainda não, tem que botar pra postar, não postei, me perdoe. E o que acontece, eu trouxe muito a minha vida, a minha vida pessoal, eu trouxe bastante. Então, tipo assim, hoje em dia, que nem a gente tava comprando os móveis pra nossa casa, e quem ajudou a gente a comprar os móveis foi os seguidores. Tipo, eu pedi a opinião entre duas coisas que a gente tinha em mente. E quem escolheu foi eles. Tu abriu enquete por esses Exatamente, eu botava a imagem deles e botava enquete. A cor da minha sala foram eles que escolheram. Nosso guarda-roupa foi eles que escolheram. Nosso sofá, tudo que a gente faz isso daí. A gente tem um vínculo com eles. Isso é muito legal, mas também, cara, tu não vê um tanto quanto tu ficar um pouco amarrado demais a essa questão, não? É que na verdade é aquele negócio que eu digo, que eu tenho na mente. Eu vou dizer que é 10% da minha vida é mostrado pra eles, entendeu? Nos meus stories em si. O resto tudo é trabalho, o resto tudo é fofoca, é notícia que eu trago. Então, tipo, eu tenho aqueles 10% que eu trago. Um exemplo muito grande, eu tenho fogão. Eu tenho fogão. Até tu vai falar porque o que acontece? Até tu vai falar do teu fogão, cara. Esse dia também tu comentou sobre isso, porque o que acontece? Tu pode postar tudo. Meu mas fogão se tu chegar em casa... Chegou em Alvorada, cara. Se tu chegar em casa e tu postar o teu fogão, de todos os teus stories é o que mais tem. Porque querendo ou não, o pessoal gosta de saber a nossa vida, é igual de acompanhar, ele gosta de sentir da família. Só que assim, eu acho legal, cara, quando tem essa interação. Esse é um ponto de vista. Só que não vem se meter na limpeza do meu fogão. Não, isso aí também não, isso aí também é demais. Não vem se meter, que me deem, que interagem com o negócio, tá tudo certo, pra isso que o cara posta, né? Exatamente. Se o cara disser que vai postar e não quer que ninguém comente, é bom, o cara tá fazendo tudo errado, né? Sim. Tá no lugar errado. Mas não vem, claro, realmente meu fogão tá deplorável. Domingo eu vou ter que fazer comida, não sei que comida eu vou fazer. Eu vou fazer uns stories lá. Porque eu acho que faz dias que eu não apareço no Instagram, né, cara? Mas isso é excelente. Eu digo, que nem eu digo pra todo mundo, hoje em dia, todo mundo... O Rogério um dia mandou uma mensagem de manhã. Tive uma ideia aqui. Rogério Dubi, abraço, Rogério. Tive uma ideia aqui. Vamos fazer um conteúdo, eu vou aí na tua casa e limpo teu fogão. Tu tá louco, cara? Eu tenho vergonha na minha cara. Tu acha mesmo que eu vou trazer um homem pra limpar o meu fogão? Nem mulher eu traria, imagina, enfim, né? E daí, mas ele ficou, tá, tudo bem, eu te entendo. Não é questão. Deixa meu fogão quieto lá, que ele tá muito bem, por sinal, tá cozinhando direitinho. Não, mas e aí montou toda a tua casa, um quarto de amendoim. O quarto de amendoim não montei, ainda falta ele. Vai dizer que eles colocaram o nome do bebê também.
Não, eles não botaram o nome dele. Só o amendoim que a gente soltou foi a primeira vez, ficou até hoje. Todo mundo, quando eles encontram nós na rua, é uma coisa que é muito tri. Porque, tipo assim, eu não tinha noção até... Tu é reconhecido pelas ruas, né? É isso que eu ia dizer. Eu não tinha noção, tipo, do que eu tava alcançando, né? Isso é muito louco, né, cara? Então, tipo, a primeira vez que me reconheceram, acho que foi dentro do Uber mesmo, me reconheceram, fiquei muito feliz. Tu sabe que já me falaram várias vezes de ti no carro também? É mesmo? Porque o pessoal, quando chega e vê o carro adesivado, tu também é daqueles caras que fazem fofoca, não sei o quê. Eu disse, não sei o quê, mas eu conheço. Sim, eu sigo ele. Sempre. Cara, eu não preciso nem falar fofocando de lá de Alvorada. O pessoal já conhece o Douglas e tal. Eu sempre te cito e cito o Táxi Tramas também, que o Táxi Tramas, que é o perfil de Porto Alegre, que ele tem uma vibe parecida, né? Ele tem, se não me engano, tem 7 livros ele. Ele tem uma vibe parecida. Quem não segue ainda também o Mauro, o Táxi Tramas, é taxista lá no Menino Deus. Ele conta história no Instagram e tal, é muito bom também. Eles são curiosos, engraçados e tal. É muito show. Assim como o Douglas faz. Agora já não é mais de passageiro, agora já é do cotidiano. Do cotidiano, né? Já. E a primeira vez que eu fui conhecido foi muito tri, porque a gente não sabe a reação que a gente vai ter. A primeira vez tu fica nervoso, não sabe o que tu diz. Eu acho que, se eu não me engano, eu virei pra trás e disse, sério, muito obrigado. E deu, e parei e fiquei quieto no carro o tempo todo porque eu não sabia o que fazer. Eu olho bem sério, a pessoa assim, agora tu veio, merda. E daí deu um sorrisão, os caras veem todo bobo. E daí em diante foi, só que o dia que me caiu a ficha foi, a minha esposa estava grávida, a gente foi no centro pra comprar as coisinhas do amendoim. E quando a gente desceu, a gente foi entrar numa galeria e a mulher saiu correndo de dentro da loja. Sério? Fofoqueiro. E me deu um abraço. E deu um abraço à minha esposa. E daí, tipo, fiquei todo sem jeito. Daí nós andei um pouquinho mais pra frente, veio outra mulher, cumprimentou. Veio outra pessoa. Aquele dia no centro, acho que umas 15 pessoas vieram cumprimentar e pedir pra tirar foto. E teu público, tu tem noção se ele é mais de Alvorada ou se é GPA? É geral, o Brasil. O público é geral. Porque eu tive mais noção agora, quando a gente tinha fechado parceria do IPTV. Muita gente chamou a moça ali. E o pessoal da Argentina tinha chamado ela. Da Argentina? O pessoal de Santa chamou ela. O pessoal de São Paulo chamou ela. Então, seguidores teus. Seguidores meus. Interessados pelo serviço. É isso. Então, tipo assim, o pessoal de bastante lugar. Às vezes o pessoal que é da Argentina, coisa assim, comenta ali no vídeo, o cara não entende muito bem, né? Já bota o tradutor e já dá um jeito. Mas é geral o público. Porque agora também, com a questão do Instagram, tem aquele negócio da função de... São 3 línguas lá, é espanhol que roda, é inglês, então, tipo, tu alcança o público geral de um monte de lugar. Sem dúvida nenhuma, é que às vezes, por tu ser um cara daqui, tipo, o meu público, a metade é de Porto Alegre cidade e uns 20% é Gravataí. Daí se divide lá, não é metade, mas enfim, a cidade que mais tem é Porto Alegre, que é realmente a que mais tem, não chega, não é metade, porque eu tenho público todo o Brasil, pelo menos. Mas, segundo lugar, Gravataí. E depois, se eu não me engano, é Alvorada. Entre os residentes, né? Que o Instagram vê e tal. E no YouTube é parecido com isso também. O meu primeiro deve ser Porto Alegre e o segundo Alvorada deve ser ali. Eu tenho que dar uma verificada, mas não sei. Mas eu sei que Porto Alegre eu acho que é a maior mesmo. Não, Canoas eu acho que é a terceira. Acho que é Gravataí e depois Canoas. Ou Canoas depois Gravataí. Porque então é tudo mesmo que a gente chegue Brasil, que tem seguidores, que eu interajo, troco ideia quase que diariamente, de BH, Natal. Ontem o rapaz, que é o Nordestino 12, se eu não me engano, passou a tarde inteira falando na live que eu tava fazendo ontem. Ele é nordestino, não sei exatamente qual é a cidade dele. Enfim, tem vários seguidores de outros lugares, mas a maioria é daqui, né? Não, sim, exatamente. Não, mas é muito show, o negócio é algo que não tem explicação quando é muito louco assim. essa história de tu esquecer os tênis aqui. Deixar os dois. Os dois pés, mas pegaram com vontade aquilo ali. E essa questão do reconhecimento é muito massa, né? É muito diferente. Porque é uma coisa que eu levei muito pra vida, que eu não botava muita... Agora achei as meias ali. Eu não tinha muito isso daí, que eu vi o pessoal falando, não, que o pessoal que te conhece às vezes não vai apoiar, e realmente é muito assim. Muita gente que te conhece, ela não liga pros teus vídeos, entendeu? Mas tem gente de fora que, cara, eles nunca te viram na vida e o carinho que a pessoa tem por ti é de outro mundo, não adianta. Uma coisa que eu vi no YouTube, não sei se é uma dica pra ti, não sei se de repente nem precisa saber disso, mas eu vi no YouTube um dia, eu vejo vídeos, né, pra crescer canal e aumentar engajamento. Também, eu tô sempre procurando coisa assim. E que o teu pior público são os teus conhecidos. Por quê? Porque eles vão entrar no teu vídeo pra te apoiar, eles vão dar um like pra te apoiar, mas eles vão ver 30 segundos do teu vídeo. Isso é
pior coisa que pode acontecer no algoritmo. O cara acessar um vídeo e não ver uma quantidade de tempo significativa. Exatamente. Por quê? Porque daí quando tu sai fora em 30 segundos, mesmo que tu tenha deixado um like, por exemplo, o algoritmo acha que tu não gostou do vídeo. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, na verdade, a dica do cara, o youtuber esse que estava falando sobre isso, eu não sei se ele tem razão, mas faz sentido. Não publique em grupo de família os teus vídeos, né? Eu falo em relação ao YouTube, não sei se com o Instagram isso... O Instagram só seria primeiros segundos. Tem essa questão também, né? Mas é uma dica, pelo menos de se pensar que pelo menos faz algum sentido, né? Tem questão de vergonha muitas vezes, né? E pro YouTube tu não pensou em ir? Tentei, mas O teu conteúdo será mais pra short, né? Exatamente, tentei nesse daí a primeira vez tava indo, daí eu não sei o que eu fiz lá e eu consegui da gente consumir com a conta. Daí eu fui lá, fiz outra e daí não tava subindo. Daí não tava subindo. Tem 12 inscritos, eu te vi hoje, mano. Exato. Tu tem 12 inscritos e uma vez tu me falou que tu fez um short que deu não sei quantos mil views. E daí eu não sei o que eu fiz, que eu perdi ele, daí fiz os outros ali e daí já não deu certo. Mas daí o meu foco ali, querendo ou não, é a plataforma do TikTok, né? O teu conteúdo tem que... Eu acho que, claro, o YouTube sempre, na minha opinião, é a melhor plataforma que tem. Mas ela é muito mais difícil do cara engajar. Exatamente. Inclusive de ganhar dinheiro. As coisas que eu procurei ali é bem complicado nessa situação desse. Inclusive de ganhar dinheiro. É bem mais complicado ganhar dinheiro no YouTube. Mas quando tu engaja, quando tu entra no negócio, eu acho que é mais estável, enfim. Mas o teu conteúdo, ele é aquele conteúdo que o meu passageiro assiste dentro do carro. Que o cara na fila do banco, o cara no restaurante enquanto não chega o prato. No ônibus indo trabalhar. Então daí todo mundo consome. E é rápido, é engraçado, é curioso e é do dia a dia, né, cara? E uma curiosidade que tem muito, que no começo muito eu fiz, porque tipo assim, no começo eu tinha muito pouco seguidor. Então eu tinha que ter um horário fixo pra postar. Tem isso também? Tinha isso também. Até que o Rogério também depois pegou, ele se ligou que eu sempre postava um certo horário. E qual é o horário? Todo dia eu chegava, era 8 e ponto, o meu vídeo tinha que estar postado. Da noite? Da noite. 7h30, 8 e ponto ele tinha que ser postado. Por quê? Porque é aquele horário que o pessoal tá chegando do serviço, ele sentou no sofá, ele não tá indo fazer uma comida, alguma coisa, ele sentou no sofá, que ele vai dar aquela relaxada, ele vai pegar o telefone e ele vai poder olhar alguma coisa. Eu já ouvi falar que no Instagram é meio-dia, que é o horário de intervalo do almoço, 6 da tarde, que é a hora de sair do serviço, e 9 da noite, que é a hora que o pessoal senta pra ver a novela. Eu gosto muito de postar ali 11h30, né? Sempre horário, tipo assim, sempre meio quebrado. Faz sentido, 11h30, 1h30, eu gosto de postar. É aquela coisa que eu falo sobre os aplicativos, eu vou trazer um pouco o peixe pro meu lado. O pessoal vem perguntar, não sei o que, como é que eu trabalho, não sei o que, como é que eu faço pra... Cara, entenda a tua cidade, entenda como as pessoas da tua cidade se movimentam, pra onde elas vão e do que elas se alimentam, né? Entenderam o que eu tô falando, né? Se tu entender o teu público, quem é teu público? População em geral. Entende? Quando que tu para pra pegar no celular? Então é essa hora que eu tenho que postar, essa hora que eu tenho que fornecer o conteúdo pra esse cara, né? Vai fazendo teste, né? Levanta da manhã, faz o teste, posta o vídeo de 6h30 da manhã, 7 horas. Como é que é a tua rotina de trabalho hoje, Douglas? Acorda, vê um monte de rios, se inspira. Hoje em dia, é que na verdade, a minha cabeça funciona de um jeito, gente, que ela é muito a mil. A minha cabeça, ela pensa demais o dia inteiro. Minha esposa fica até brava com isso daí, né? Porque às vezes ela fala comigo, eu não tô conseguindo prestar muita atenção, porque a minha cabeça tá sempre pensando em alguma coisa lá na frente que eu tenho que fazer. Ou se eu tenho uma fofoca, eu fico o dia inteiro matutando ela pra tentar encaixar algumas coisas nela, então a minha cabeça sempre... E eu não sou um cara que eu não consigo escrever. Vou parar pra escrever sobre aquilo dali, eu não consigo. Então eu tenho que ler, ver e ficar na minha cabeça aquilo dali. Agora finalmente o Vilaelos que eu queria ter passado. Exato, chegamos. E então o que acontece? Hoje em dia, a minha rotina é, eu sempre acordo cedo, 6 horas da manhã eu tô em pé. Então eu levanto 6 horas, tomo um banho, alguma coisa, vou tomar um café, e daí eu abro os stories às 7h30 da manhã, que é o horário que o pessoal... 7, 7h30 tem que ser, que é o horário que o pessoal tá saindo pra trabalhar. O pessoal tá levando um filho no colégio, tem alguma coisa, e querendo ou não, meu público é 95% são mulheres, sabe? Então, tipo assim, é o horário que ela levantou um pouco mais cedo, ela tá se arrumando pra levar um filho, alguma coisa, ela tá tomando um café, ela pegou o telefone, tá olhando, então, tipo... Já é aquele horário que eu acordo já pra postar um stories e já vou trazer uma fofoca de manhã nos stories. Isso aí é um fato. E daí eu sempre acordo, mas eu ando muito a madrugada, ficando a madrugada muito tempo acordado, né? Daí é aquele horário que eu tô... não para de funcionar. Eu deito, daí tipo a cabeça continua aqui, ó. E daí é o horário que eu começo a procurar coisa, começo a procurar uma notícia, alguma coisa que saiu, e ali eu vou tocando ficha. Então, tipo, a minha cabeça sempre... Você trabalha o dia inteiro, então? É praticamente isso dali, A gente que trabalha com internet desse jeito ali, o dia todo, né? Não tem o que fazer. Porque a gente tem que estar sempre procurando alguma coisa, sempre atualizado.
Que nem agora tinha saído duas notícias que eu tenho que ver, depois tem que pesquisar ali direitinho dos casos que aconteceram. Eu te perguntar, tu vai atrás das fontes? Eu tenho que ir atrás, tem que procurar, tu viu que saiu alguma coisa, tu viu alguém falando, tu dá uma olhada, tu já vê o outro falando, porque daí tu tem que ver se tá batendo mesmo, se é verdade. Agora tinha acontecido um caso esses dias aqui da Lomba do Pinheiro ali, que o rapaz sumiu, não sei se chegou a ver. Não. O rapaz desapareceu ali, 8 dias depois do nascimento do bebê dele. E daí a esposa dele tá procurando, mas não me adiantava eu chegar e eu ir falar daquilo dali, sendo que não tem muita explicação, né? Então, tipo, tudo eu tô sempre procurando, sempre pesquisando, sempre vendo um jeito novo. E eu acompanho muito a fofoca dos outros também, né? Uma coisa que não tem. Eu acho que aqui em Porto Alegre, a pessoa que mais traz um conteúdo assim é a Liz, acho que é Liz Macedo, não me lembro o nome dela certinho. Ela mora na frente do Iguatemi. Ela interpreta a história do pessoal. As mulheres mandam história pra ela e ela interpreta. Ela faz como se fosse a dela. Ela é uma atriz? Ela tem 1,5 milhão de seguidores. Ah, tu vê, né? E ela tem uma rotina, são 5 vídeos no dia que ela posta. É bastante. Então não tem. Então eu acredito que tipo, a gente tem que estar sempre acompanhando nosso negócio. Aqui nem a questão do Uber. Se a gente fala sobre o aplicativo, a gente tem que estar sempre ali em cima, sempre vendo coisa nova, sempre procurando alguma coisa. Você vai dar dica pro pessoal. Então não adianta, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar catando. E tem que ser esforçado, é uma coisa que eu digo. Sim, tem que ter disciplina, tem que ter rotina, não pode deixar... Internet é aquela coisa, tem que ter constância, todo dia, frequência, horário, acertar público. Exato. Eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo uma vez, que é mais ou menos parecida com aquela que tu falou. Depois eu gostaria que tu contasse algumas histórias também, claro, que bombaram. Uma vez tu falou que pegou a moça que... Não foi que tu falou que deu um beijo no amante? Exato. Eu peguei um casalzinho e era uma viagem pra Zona Sul, tava voltando pra casa e tinha uma parada no meio do caminho. E daí, a primeira parada desceu o rapaz, ela se despediu e tal, deu um beijo nele, não sei o que, amor, bababá, e segue o jogo. E daí a segunda parada era na casa dela. Quando cheguei na casa dela, tinha uma grande parada esperando ela no portão. Chegou, abraçou, deu um beijo e entraram e vida que segue. Eu acho que eu contei no vídeo aqui, faz muito tempo isso aí. Eu acho que eu contei no vídeo na época. Soltaram essa rua. Foi só o começo. Só o comecinho. Foi só o começo. E eu sei que tu conta esse tipo de história. Conta aí uma história pro pessoal ficar curioso e seguir lá no... Uma que aconteceu comigo quando eu tava no aplicativo. Que aconteceu comigo quando eu tava no aplicativo foi muito tri. Eu fui buscar o passageiro. Eu não me lembro onde é que foi ali em Porto Alegre certinho. E o rapaz, eu parei ali tudo, eu olhei pro lado, era de noite, eu não costumava fazer coisa de noite. Foi o primeiro dia que eu tinha saído. Daí quando tô fazendo, era umas 9h30 da noite. E tô procurando ele, nada dele, daqui a pouco eu vi um rapaz vindo correndo. Ele veio correndo, abriu a porta e se atirou dentro do carro, né? Ele, vai moço. E daí eu fiquei na hora não tive uma reação. Vamos pra onde? E daí vinha vindo 2 mulheres correndo, muito rápido. E daí eu pensei, mas eu não vou ir, né? Esse cara quando me roubou alguém. Daí elas foram chegando mais perto, elas foram ficando maior, o ombro foi ficando maior, e os Robocop se aproximaram ali, e eram 2 travestis que ele tinha pegado. Tinha ido com eles e tava saindo sem pagar. É sacanagem. No dia eu falei Optimus Prime ainda. Daí todo mundo ficou brincando nos comentários. Mas daí quando elas pegaram ele e desceram do carro. Não vai. Eu me lembro que eu abaixei essa janela, elas gritaram: não vai, motora! E daí quando eu vi, eu já fiquei parado, e ele gritando pra ir, e elas vieram, tiraram ele de dentro do carro, começaram a chamar de sem vergonha, que ele não tinha pagado o programa, e perguntou pra mim quando é que tinha dado corrida. Eu tinha dado 20 e poucos pila, eu falei R$20 ali, e ela pegou, e agora tu vai pagar o motorista, não vai ir. E ela pegou, e ele falou, não tem dinheiro. Daí ela pegou, botou a mão dentro do silicone, assim, puxou o dinheiro, me deu os R$20 e mandou eu ir, que elas iam ficar com ele. Meu Deus, que ideia. E deram uma tunda de pau. Ali foi loucura. Ali foi muita loucura. Foi a primeira vez que eu tava trabalhando de noite. Então pra mim foi tipo assim, meu Deus, cara. E tu fez esse conteúdo? Fiz esse conteúdo. Eu nem me lembro quando é que bateu isso daí na época. É que hoje em dia eu faço tanto vídeo assim que às vezes eu nem me lembro da história ali. A gente vai esquecendo conforme vai postando. Deixa eu ver se em questão de qual deles tinha batido 1 milhão, que eu não me lembro.
Mas é que é muito vídeo. Muito vídeo, eu vou dizer, eu tenho 208 vídeos postados, né? Tem gente que tem muito mais vídeos postados. Eu tenho 2.500, mas eu não tenho qualidade nenhuma. Mas tu sabe que eu tenho esse negócio que eu não... Tu sabe que eu tenho esse negócio que eu também não sou de editar, né? Eu corto meu vídeo. Isso ali eu tenho que fazer o corte, porque às vezes eu tô falando e eu paro, porque daí eu lembrei alguma coisa, eu pensei alguma coisa e daí eu faço. E o pessoal às vezes acha que eu faço vídeo ali, é bem rapidinho pra fazer um vídeo. Eu levo um tempão pra fazer um vídeo, porque tipo assim, eu começo a falar, daqui a pouco eu esqueci alguma coisa, daí eu tenho que apagar o vídeo, voltar, retomo toda a fala, porque eu não consigo daí retomar daquele ponto, eu tenho que retomar tudo de novo. Sim, com certeza. Então, tipo, eu levo uma boa parte. E a única edição ele... 699. Eu vou... que loucura. A gasolina mais cara que eu já vi com os meus olhos aqui em Porto Alegre. No caso, nós estamos Viamão. Viamão, é estrada RS 118, um posto de Ipiranga ali. Eu não sei se você percebeu, mas eu me perdi. Não me perdi não, mas eu fiz um caminho que eu não precisava. Né? Eu vim para Viamão, enfim. Eu vou pegar aquela ali pra gente sair lá em cima no centro. Essa aqui já? Se pegar essa próxima a gente corta no meio, né? A gente corta perfeito. Tá, e 699 gasolina subindo com o Vespa. E tu tem um estúdio em casa pra fazer isso aí? Eu vi que tu começa muitas vezes o vídeo numa janela, né? Na janela da cozinha. Por quê? Porque ali pra mim é a melhor iluminação que tem. Eu tenho a da... Não, cara, isso aí traz uma coisa com o público também sensacional, cara. Exato. Isso aí é sensacional. Tu tá na janela da tua casa contando uma fofoca como se estivesse falando pra tia Sibilda, cara. Exatamente. Né? É isso que o pessoal elogia muito. Porque, tipo assim, eu pensei muitas vezes fazer um estúdio, um negócio assim. Eu tenho coisa pra iluminação, tudo lá em casa. Mas, tipo assim, às vezes eu me sinto mais confortável estar ali. Sim. E tem uma coisa que ninguém sabe, né? Eu faço meus vídeos, mas eu não consigo, exemplo, se for gravar meu vídeo aqui agora, eu não ia conseguir. Eu não consigo gravar na frente de alguém. Ah, tu é tímido? Pra fazer os vídeos. Se eu for fazer um stories, coisa aqui, brincando, eu não tá tranquilo, eu não dou bola. Eu sou ao contrário, quando eu faço vlog, aqui também, tô super de boas, assim, em relação a assim também, porque aqui eu não... Mas, né? Se eu for fazer um story, eu travo, cara. Eu tenho isso... A minha esposa fica brava, porque eu não consigo fazer na frente dela muitas vezes, né? Às vezes eu tô ali, e daí parece que, tipo assim, tem alguma coisa que me tranca, eu não consigo. Mas... Ali pra mim a janela da cozinha é a melhor parte. Por causa da iluminação? É por causa da iluminação. Legal. Então tu tem um horário definido pra tu gravar. É sempre de manhã, porque acontece, como ali onde eu moro ali, é aluguel, né? Daí tem o dono ali com nós e ele tem mais 2 casas ali. Só que, tipo, agora o pessoal tinha se mudado e tem criança, coisa assim. Então, tipo, de manhã é o horário que eles estão indo pro colégio. Até se terminar uma reclamação ali pro rapaz, porque eu falei pra ele, mãe, eu vivo disso aqui, ele sabe, né? Ele me acompanha, tudo ali, brinca. Então ele sabe que eu vivo disso aqui, então, tipo, querendo ou não, precisa um pouquinho mais de silêncio. Por isso que também peguei o microfone. O microfone, querendo ou não, ele dá uma abafada. Sem dúvida. Em tudo. Então, ali pra mim, mas eu queria gravar onde é o quarto do amendoim. Eu tenho uma janela naquele quarto que é gigantesca. Então, tipo, ali a iluminação é melhor. A iluminação ali começa às 6 horas da manhã, né? Sim, daí tu vai... Só que daí eu não consigo, porque muitas vezes ali tu abre, e daí tem o pessoal do lado ali, daí já... Como é criança, a criança já quer vir olhar, e daí não consigo interagir contigo. Então ali na da cozinha ainda pra mim é realmente... Faz tudo com o teu celular. Tudo com o meu celular. E pessoal, ontem aconteceu de eu fazer uma live, Douglas, e foi muito legal que eu peguei um cara, professor universitário e advogado, ou seja, o cara nível, né? Não precisa falar muita coisa a respeito. E ele entrou ele começou, ele viu a câmera e tal, aliás, ontem eu tava fazendo uma live com o celular, e daí ele começou a interagir comigo e tal, a questionar, e eu vi que ele começou a perguntar muito, e daí ele, preciso te contar um segredo, cara, eu sonho em fazer isso aí, eu sei o quê? Um conteúdo assim, não sei o que, já tem até um nome do canal. Como assim, qual é o nome do canal? É Direito e Brasa. Que legal, tu vai fazer um podcast? Não, mas na verdade é falar sozinho com a câmera, falar sobre direito, fazendo um churrasco, não sei o quê. Que top. Eu disse, que legal, cara. Eu comecei a dizer, então não sei, de repente tu compra esse microfone. Disse, não, cara, tu não tá entendendo, eu já comprei todos os equipamentos, e já tem até o patrocinador da carne, que é um açougue de um amigo meu, ali do meu bairro. Eu disse, então, cara, o que tá te faltando se não tá me faltando nada? Porque agora eu acabei de ver que é possível. Que tu tá fazendo aqui e funciona, não sei o que, bababá. E daí o pessoal começou a comentar na live, né? E só tava ali, eu demonstrei aqui, o pessoal tá comentando assim, pois é, cara, eu acabei de ver que é possível. E talvez eu nem precisasse de tanto equipamento, basta
começar, né, cara? Exatamente. Quando eu comecei, eu tava ali, eu tinha... Essa mensagem, não sei se vocês entenderam o que eu queria passar. Não, Às vezes tu tem todas... Não precisa de grandes equipamentos, não precisa de grandes investimentos. Coloca a cara a tapa pra tu fazer um vídeo ou de repente pra tu trabalhar com... Não sei, tô falando em relação a isso aqui, né? Mas tu pode colocar na tua área do jeito que for. Aí. É que na verdade hoje em dia a internet é pra todas as áreas, né? Não adianta, o que tu botar a cara e começar, vai aumentar, só melhora o teu negócio. Pra tudo, internet né? Hoje basta que tu tenha um celular e vão combinar, todo mundo tem. Ponto. Exatamente. Basta que tu tenha um celular, não precisa nem nada. Basta, com internet, né? Enfim, plano de dados. Basta isso. Nada mais. É que eu acho que... Ou Wi-Fi gratuito da padaria, né? Também dá pra pegar ali. Alvorada tem Wi-Fi gratuito também. Não pega muito bem, mas dá pra usar. Não funciona, mas tem. Mas tem. Mas o que acontece é que o pessoal acha que a internet mostrou que tudo tem que ser muito lindo hoje em dia. E às vezes o teu natural, tu começar... Eu sou da opinião contrária. Legal. Eu acho que tem que se mostrar. Na minha opinião. E quando eu comecei meus vídeos, pegar meus vídeos antigos, meu telefone não era tão bom. E eu não tinha aquela noção que eu tinha que gravar com a câmera de trás. Eu gravava só com a câmera da frente. Eu gravo com a frontão. Hoje em dia o que acontece? Hoje me surgiu do nada, me surgiu a propósito, eu ter pegado um telefonezinho um pouco melhor. E hoje eu sei, eu uso a câmera de trás, porque eu sei que ela melhora mais, né? Eu me enquadro ali, fica bem. Sim. E eu não fico me olhando, porque a partir do momento que eu gravo com a da frente, eu fico muito me olhando o tempo inteiro, né? Bate-boa da GoPro. Entendeu? É isso, ó. Porque mesmo que a gente esteja se enxergando aqui, a gente não tá vendo nossos olhos. Exato. Okay? Então tu não te perde olhando pra câmera querendo enquadrar o teu rosto. E daí o que acontece quando tu faz isso? Normalmente tu fica olhando pro lado, né? Aqui não acontece isso. Isso, porque toda finalização do meu vídeo ali, se eu não botar o corte, uma hora tem que botar assim pro pessoal vendo stories. Toda finalização do vídeo que eu tô fazendo ali, quando eu dou uma pausa que eu vou dar o corte, eu virei a cabeça pro lado. O cara tem um negócio que é natural, parece. Exatamente. Mas, eu acho que quem tem, tipo, não interessa se tenta, começa, todo mundo tem que começar. Porque hoje em dia eu vou dizer, hoje em dia é muito fácil tu tá crescendo alguma coisa na internet. A gente vê gente que faz uns negócios que é absurdo, que é uns negócios nada a ver e tá tri gigante. Com certeza. Não julgo, cara, cada um tem que fazer o que, né? O melhor caminho pra tua casa é pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Tá, pelo caminho do meio. Isso. Tá, é que aquela ali eu errei justamente porque eu fui pra lá. Mas daí tudo bem, deu tudo certo. Então já estamos retornando aqui pra Jardim Aparecida. Jardim Aparecida. Demos uma volta por Alvorada, principalmente, mas também pegamos um pouco de Viamão, que é tudo misturado junto. É verdade. E tive o prazer, não estou finalizando ainda, mas um prazer de carregar esse rapaz aqui que se não me inspirou, eu tenho certeza que ele deve inspirar muitos por aí, porque começou com um barbeiro, ele resolveu fazer aplicativo para pagar a prestação do carro e ter um carro, daqui a pouco resolveu que o aplicativo está dando mais dinheiro do que a profissão, e daqui a pouco viu que a internet podia dar mais asas, né? Mais asas pra gente, exatamente. E ele tá aí hoje vivendo de produção de conteúdo, literalmente um influenciador digital. E as parcerias? Quer fazer alguma parceria? Quer fazer a divulgação, algum anúncio aqui? Não, mas não tem muita coisa. Não tenho um pessoal que é muito fixo, né? Mas tu tem o dinheiro que tá entrando. Tem o dinheiro que tá entrando ali só. Mas daí eles empingavam em falar. Agora eu sou assim. Antigamente, isso é uma coisa que eu ensino pra muita gente. Tem muita gente que tá começando ali. Eu digo, não sai só divulgando o pessoal por divulgar, tá ligado? Não, tipo assim, ó, antes tinha gente que mandava comida. Hoje em dia eu pego de vez em quando. A pessoa queria mandar uma comida toda semana pra mim ir lá divulgar o negócio dele. Por exemplo, tu tem 20 mil seguidores, vamos botar 10 mil. E 100 pessoas compraram dele, tá ligado? Ele ganhou muito mais que tu. Ele ganhou muito mais que tu ali. Tu ganhou um X às vezes. Tu tá faceiro. Claro, é que no começo é a primeira vez que tu tá recebendo. Eu penso a mesma coisa, cara. Mas hoje em dia é isso, não tem muito. Tem que te beneficiar, aquilo tem que te beneficiar, tem que te ajudar. E eu sou muito daquilo que hoje em dia, tipo, tem que me entrar alguma coisa. Porque eu tenho família também, né? Sim, é teu trabalho, né? É teu trabalho. Não fazer de graça o teu trabalho, que nem os caras me pedirem para agora, tu me indica quando tem que entrar, tá? Tranquilo. Os caras me pediram para levar carona de graça. Não, só um pouquinho, eu tô trabalhando, cara. Isso aqui é daqui que eu tiro meu 5,88. Exatamente. Né? E tu nunca mais vai ver isso aí, 5,88. Tu tá maluco, esse 5,88 me enlouquece, cara. Eu lembro quando a gente fez a campanha do Fique Off lá atrás, o Douglas participava do grupo. E daí, um dia ela mandou um áudio de manhã, assim, só pessoal, dá real pra vocês. Eu trabalho em Alvorada e só trabalho em Alvorada de manhã, porque eu tenho compromisso não sei aonde, não posso sair daqui.
Se eu não fizer 5h88, eu não faço nada, porque não tem. De manhã cedo, é que na Alvorada tudo é uma coisa do lado da outra. Tudo curto, claro. Então, tipo, se eu não fizer 5h88, eu não vou fazer nada, eu vou ficar parado o dia todo. E daí, tipo, se eu saísse daqui de manhã, que nem eu saía às 6 horas, se eu saísse depois das 7 aqui, eu pegava toda a tranqueira de qualquer lugar. Viamão, Porto Alegre, tudo eu pegava a tranqueira. Então, tinha que ficar aqui. Daí o pessoal, não, mas não pode. Não pode, que hoje em dia vários tem que fazer, porque não tem muito. Eu não sou defensor da 5h88, muitíssimo pelo contrário. Mas ela até porque eu não faço mais 5h88. Mas ela tem que estar caindo no meu colo e ela não pode demorar mais que 5 minutos. Exatamente. Né? E caso contrário E uma coisa que eu tiro no pé. Exatamente. E uma coisa que eu tiro muito ali que... Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhava ali, questão de que, o KM, não sei o que, eu também, já trabalhei por quilômetro, já trabalhei por tempo, depois conheci o Mota, então, só tempo. E Mota! Abraço pro Mota. Abraço, muito difícil, trabalhei que nem ele ali, também deu certo, super certo pra mim, é que tem que dar certo pra cada um também. Sim. Antes de dirigir um Argo, eu dirigi um Quid, né? O Quid, se eu quisesse fazer de R$2 a corrida, eu podia fazer, porque compensava no bolso. Sim, porque não gastava muito. Mas hoje em dia, que nem eu digo, eu defendo o motorista quando tem que defender e defendo o passageiro quando tem que defender. Ambas as partes. Não, é uma coisa pra mim. E sempre foi assim também, pra mim. Eu sempre defendo, cada um tem seu lado e sempre defendo um pouco de cada. Isso em tudo na vida, eu acho, né? Sim. Então não tem. Que legal. E aí, o que tu pensa pros próximos anos? Segue nessa vida? Tu sabe, isso daí. Tu tem algum plano além, um voo maior aí que tu pretende fazer? Eu venho matutando bastante isso dali, né? É uma coisa que eu tô conversando bastante com meus seguidores ali e pensando, porque eu quero trazer um quadro novo agora pro canal, né? Bora. Quero trazer ali, que tipo assim, tudo é relacionado à fofoca, né? Sim. Mas eu queria muito fazer o Cozinhando com Fofoca. Eu acho muito bacana, porque eu gosto de cozinhar, isso é um fato. Tá, fechou. Mas trazer aquilo dali... Me convida? Boa, exatamente. Me convida que nós vamos fazer essa aqui que eu entro, Essa né? daqui. Que antes eu vim por aqui. Trazer isso dali, fazendo uma receita, alguma coisa, e trazendo a fofoca junto daquilo dali. Sempre tem um retrabalho pra essa visão. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu chamei no Instagram antes, quando eu tava vindo pra cá. Eu vi ele tava vindo ali. Disse, passarem por mim lá na... Opa, trancou aqui. Agora me diz... Essa aqui mesmo. E daí, Cozinhando com Fofoca. Cozinhando com Fofoca, quero ver se eu trago esse quadro pro canal ali agora. Porque é algo a mais que tem, né? Trago uma receita junto com uma fofoca e os dois se encaixam perfeitamente. Porque... e daqui a pouco não, daqui a pouco não. Já tu vai conseguir patrocinador de todos os lados. Exato. Ou do mercado, ou da marca do arroz, ou da marca do feijão. Exato. Ou da marca da geladeira, do fogão. Fogão eu tenho um pra fazer lá. Olha, viu? Boa! É nele que nós temos que fazer o primeiro episódio. Não, isso vai ser o Cozinhando com o Diário. Diário de um cozinheiro Uber, de um Uber cozinheiro, um Uber na cozinha. Um Uber na cozinha na cozinha é muito bom. Um Uber na cozinha é muito bom, vou registrar essa marca aí. Boa. Alguém registra pra mim, depois me manda a senha aí do NPI. Um Uber na cozinha é muito bom. Enfim, e aí, tu pretende começar quando? Eu não sei, ainda tô planejando, porque tudo eu faço com cuidado, né? Nada eu faço correndo, sempre pensando bastante, pesquiso muito, né? Tudo eu pesquiso bastante pra ver. E em questão também de financeiro, ainda pensando o que eu vou fazer na minha vida, né? Ver onde eu gosto de guardar bastante dinheiro em questão disso daí, né? Hoje em dia também tem que ter sempre alguma coisa guardada devido ao meu filho, né? Mas... Sim, é pra ele que tu vive agora, né? Exatamente. Então, tipo, eu sempre tô pensando o que eu vou fazer um pezinho de meia pra lá na frente eu tá bem e não ficar preocupado 100% com aquilo aí. Eu não posso ficar, né, achando que vai ser uma vida... Não que não seja pra vida toda. Se Deus quiser, vamos acompanhar a vida toda uma fofoca aí. E tá bom? Dia. E tá bom? Tá curtindo? Demais. Essa vida é uma merda, né? Mas é boa pra caralho. Não podia finalizar sem essa frasezinha. E, cara, agora sim estamos finalizando, estamos chegando aqui na tua rua, na tua casa, na tua vida. E foi um prazerzaço ter te conhecido. Primeira vez que eu encontro esse cara aqui. Verdade, eu já acompanho desde sempre. Desde sempre não, desde a metade do ano passado, nos churrascos dos guris ali, que ele participava do grupo, mas ele não deu as caras. Vai ter um churrasco agora de 81, tu pretende ir lá? Não, ninguém me convidou. Porque eu não sou uma motorista, eles não me chamam. Não, só um pouquinho. O convite é público, eu não lembro qual é a casa. Passei, né? O convite é público e o link tá nos stories, nas inscrições. Não sou uma motorista. Tá, então eu vou te colocar no grupo agora, se tu quiser ir, tu vai. Na hora certa, o Moraes ele vai fechar o grupo e vai perguntar quem quer participar ou não. Deixa eu só achar aqui o grupo aqui, adicionar, fofocando. Aqui pra mim continua como fofocando.
fofocando com motora. Tu tá no grupo. Agora, quando o Moraes fechar lá o grupo e cobrar, tu resolve se tu quer participar ou não. E vai ser uma honra vai ser bom, né? Trocar uma ideia lá. E tem muitos motoristas que não conheço, né? Eu não conheço muita gente. Os únicos que eu conheço agora, pessoalmente, é tu. Conheço o Romulo, eu conheço meio que de vista do churrasco ali, mas não chegamos a trocar uma ideia. Mas conversei bastante com o Patrick, com o Léo. Esses guris vão. E só. Esses guris vão. O Léo não tá no grupo, eu não sei se ele vai. Mas esses guris vão tudo, cara. E é bom. E vai o público em geral também, isso que é legal, gente. O Giovanni também. O Giovanni era um cara legal de trazer pra cá. Com certeza, mas ele não tava por aqui. Agora ele tá em Santa Catarina, né? Esse que é o problema. Ele foi. Eu acho que aquele cara ali nos aplicativos pra trabalhar. Os acessos, né? Aquele dali Sim, até. Eu conheci ele com uma trufa lá no churrasco. Fazia black dentro da Rubenberg, da Sarandia ali e tudo, né? O cara trabalhador, você vira e conhece o negócio. Conhece direitinho o negócio. Então tá, Douglas. Mais uma vez foi um prazerzaço te conhecer. Eu digo que foi um prazer gigante. Sucesso, que tu voe muito alto. Quero te ver num quadro do Globoplay qualquer dia desse. Podia ser, né? Imagina participar de aquele papo depois do Big Brother. Já pensou? Então. Ia ser muito show. É isso que eu queria que tu me respondesse quando eu te perguntei voos. Tá, o cozinhando tá perfeito. É isso aí, é o que tu alcança aqui na frente. Mas de repente pensar no, né? Jogar para as estrelas. Até pro Léo Dias eu vou citar. E Léo Dias, então, aí, ó. Daqui a pouco você é colunista do Léo Dias aqui em Alvorada e região metropolitana de Alvorada, imagina? Iríamos adorar. O Douglas alimentando não qual é o site dele? É só Léo Dias, É só Léo Dias, alimentando o site do Léo Dias. Que inclusive ele tem o quadro Café com Reality. Então, tá aí, ó. Me chamar. A inspiração daqui, ó. Ô, Léo Dias, se assistir esse vídeo aí, chama o Douglas para participar da tua equipe. E tu aí que tá assistindo esse vídeo, manda esse vídeo pro Léo Dias, vai que ele goste, né? Então, eu não vou mais falar o ferro nelas, e depois eu vou explicar no vlog de hoje, que eu vou fazer daqui a pouco. Então, vamos só finalizar com pra cima deles e... Eu não posso falar. Tá, então tu fala pra cima deles, então. Pra cima deles. E vai Moisés, tá? Entendendo? A partir de agora vai ser pra cima deles. E vai Moisés. Grande presença.